Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia para todos. Que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Urge alcançarmos a substância, a essência. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Trecho da mensagem Com Ardente Amor, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que traz também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Eleição e Escolha, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em todos os lugares surgem os chamados ao aperfeiçoamento, mas em toda parte há poucos escolhidos, porque raros se elegem. O Mestre Divino não destaca os discípulos à maneira dos ditadores terrestres que condecoram afeiçoados segundo o capricho que lhes é próprio. Recebe nas culminâncias da virtude e do serviço aqueles que souberam escalar a montanha do esforço individual no bem. Semelhante crítico é idêntico ao que adotamos na lide comum para assinalar os colaboradores necessários ao trabalho que pretendemos realizar. No escritório, não aceitamos auxiliares que se afastem do alfabeto. Num campo de serviço agrícola, não estimamos a cooperação daqueles que menosprezam a enxada. Num templo religioso, não compreendemos o concurso de quem renega a fé e a esperança. No hospital, não entendemos a presença de enfermeiros que detestam os doentes. Demonstram-nos a lógica que o homem, pela boa vontade, pelo sacrifício no dever rigorosamente cumprido, cresce sobre a multidão e se mostra digno de tarefas sempre mais nobres. Se desejas, desse modo, penetrar o colégio dos escolhidos de Jesus, começa hoje o teu ministério de aplicação à prática viva dos seus ensinamentos. Indiscutivelmente, o Senhor escolherá o teu coração para brilhar no banquete da fraternidade e da luz, da revelação e da graça. Mas antes disso, é imprescindível que te faças eleito por ti mesmo, elevando a tua alma acima do nivelamento em que se irmanam a ignorância e a ociosidade na terra seca ou enfermiça do menor esforço. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado continuam, a grande maioria, com reuniões públicas suspensas.
Queremos sempre lembrar que, por outro lado, a transmissão de lives pela internet tem sido realizado pela maioria das instituições espíritas de nossa cidade. Se você participa de uma dessas instituições, se informe sobre o Facebook. Normalmente o meio mais utilizado é esse, na transmissão das palestras. Então nós lembramos que, por exemplo, dentre outros, a AME, o Centro Espírita Maria Dolores, o Vinha de Luz, o Chico Xavier, o Centro Espírita Maria de Nazaré, o Centro Espírita Emmanuel, o Lar de Jesus também. Todos esses centros estão transmitindo lives pela internet. Você, sabendo o horário que tem a reunião no centro, quando o centro estava aberto, você pode acompanhar, assistir às palestras e estar também, de alguma forma, conectado com a espiritualidade do bem nesses momentos, recebendo, inclusive, benefícios. Às vezes as pessoas acham que só a participação física no centro espírita possibilita receber fluidos, vibrações, passes. Isso também acontece quando você está de fato conectado por uma live, está de fato ali com a mente e o pensamento ligado à esfera espiritual mais elevada, você também está recebendo benefícios. Então é esse período que nós estamos tendo agora e, como sempre dizemos aqui, para o retorno normal da maioria das instituições espíritas é necessário o controle da pandemia, o que, pelo que está bem colocado, só com a vacinação, e no Brasil ainda vai levar meses. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Continuação. Nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda de vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão:
Raca merecerá condenação pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos agora a questão de número 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica na posição em que os outros o colocam? Quais, neste caso, os culpados? Resposta dos Espíritos: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15, lemos: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Emmanuel faz comentários dessa passagem na mensagem intitulada Enquanto é Hoje, que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos,
é barro vivo, de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos, o veículo sutil de manifestações do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, valete do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsequência, até que o tempo e o esforço individual operem os desgastes das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os portadores que desde a terra já dispunham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores momentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos da matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 da noite. Grupo de Estudo Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos nesse espaço para compartilhar com você, rádio ouvinte, algumas perguntas com os temas que abordamos durante o programa. Lembramos, como havíamos citado, que pela internet, através de lives, a maioria dos centros espíritas aqui de Caruaru tem transmitido palestras, estudos. E também é relevante destacarmos que esse momento da pandemia tem ainda estado muito intenso, muito grave. E devemos fazer o máximo para estarmos em nossas casas e evitarmos os contatos sociais. Então procuremos aproveitar essas lives para nos conectar com os ensinamentos, as palestras, e saber que ali, durante esses eventos, nós também somos amparados pela espiritualidade, pelos espíritos do bem. Mas vamos então para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. Na mensagem Eleição e Escolha, o que podemos entender na expressão de Emmanuel: começa hoje o teu ministério de aplicação, a prática viva dos ensinamentos de Jesus? Emmanuel coloca de uma forma muito enfática para cada um de nós a importância de que o conhecimento, o entendimento do Evangelho do Cristo, dos ensinamentos da Boa Nova, devem repercutir em uma transformação real de valores em nós, cuja consequência é a prática, é a vivência desses ensinamentos. E por isso ele coloca: começa hoje o teu ministério de aplicação, a prática viva dos ensinamentos de Jesus.
O interessante também aqui é o destaque que Emmanuel nos dá quando ele fala o seguinte, e também de uma forma muito destacada. Começa hoje. Verifica o aproveitamento mais imediato que tu possas dar. Não adie renovações íntimas e vivência do bem, da ação da caridade, para amanhã se pode ser realizada hoje. Então, ele é 2 pontos que queremos aqui frisar. Primeiro, o começa hoje, o mais imediatamente possível. E o segundo, o ministério, ele chama de ministério pelo alto valor que é a transformação do ensinamento do Cristo dentro de nós, repercutindo na nossa maneira de agir. Esse é o ministério por excelência. Então é esse esclarecimento que nós temos sobre essa parte da mensagem de Emmanuel. Vamos então para a próxima pergunta, que é: na mensagem com ardente amor, Emmanuel expressa: é imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Como poderemos entender esta advertência? Essa mensagem faz parte do livro Pão Nosso. E o principal aspecto aqui que Emmanuel destaca, porque ele usa a palavra imprescindível. Não se pode deixar, é o mais importante. E o que é? Trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. A proposta da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, é possibilitar-nos, através do conhecimento em detalhes da vida espiritual, associado aos ensinos do Evangelho do Cristo, o despertamento da nossa sensibilidade para a vivência do bem, para o trabalho. Por isso é que Emmanuel aqui coloca: imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Ele abrange todos esses verbos pelo seguinte: na revelação espírita, a mudança de entendimento que passa a acontecer no nosso íntimo deve refletir e ter como consequência uma modificação de comportamento, de atitudes autênticas, verdadeiras. Não é mais aparentar na vida social, aparentar quando estamos sendo vistos por outros, a prática do bem que o Evangelho ensina. Essa tem que agora estar estabelecida no nosso íntimo e ser a real característica a qual nos permitimos transformar pelo Evangelho do Cristo. Então eu destaco aqui que é por isso que ele usa os verbos trabalhar, fazer e sentir. Quando associamos esses 3 verbos, isso significa, consequentemente, a mudança, a ressignificação de todos os valores que tínhamos no nosso passado. Passado que eu digo de encarnações passadas, aonde estávamos afastados das leis divinas e aonde não houvéramos ainda despertados para a importância do Evangelho do Cristo. Mas agora, na presente encarnação, com o encontro que nós estamos tendo com a doutrina espírita, essas modificações internas em nós têm que ser absolutamente sinceras, de mudanças reais e que vão se expressar na nossa maneira de trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Vamos então ainda para mais uma pergunta. Como fazer para colocar em prática a orientação de Emmanuel quando ele diz:
Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados. Essa expressão faz parte da mensagem lá do livro Vinha de Luz, Enquanto é Hoje. E analisemos cuidadosamente a proposta que Emmanuel aqui nos dá. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressíveis, devem ser muito bem extirpados, retirados, eliminados pelos seus portadores. Emmanuel aqui se refere para nós o fato que na palavra do Evangelho significa o nascer de novo em termos espirituais, sem ser exatamente a reencarnação. Porque o nascer de novo significa toda uma mudança profunda na maneira e nos hábitos que nós tínhamos de encarar a vida, de entender a experiência no corpo. Agora, com o despertamento espiritual que os ensinamentos do Espiritismo nos possibilita, e que na verdade são os mesmos ensinamentos de Jesus, mas trazidos para um entendimento novo, para uma percepção nova. Esses ensinamentos, eles têm que agora ter o seu espaço, ter no nosso íntimo o espaço reservado para ele. Como? Na substituição paulatina, determinada, de tudo aquilo que trazíamos do passado e que muitas vezes, aparentemente, não eram importantes de ser tirado. Mas agora, com essa limpeza que Emmanuel aqui nos chama a atenção, todos os pequenos maus hábitos. E aqui diríamos, por que Emmanuel é tão abrangente? É porque esses maus hábitos, eles significam pontos de interseção com o nosso passado, que normalmente podem, inclusive, nos levar a quedas morais, a desequilíbrios no comportamento, e que, para que isso não aconteça, eles precisam ser totalmente transcendidos, substituídos por hábitos novos. Só se consegue eliminar um hábito velho, e que seria até um mau hábito, se colocando um hábito novo, agora virtuoso, positivo, que nos ajude a elevar espiritualmente, fazendo as devidas substituições de hábitos e despertos à consciência de que mesmo aqueles que para nós poderiam parecer tolos, mas que ocupavam tempo, que desvirtuavam a nossa atenção, que poderia estar sendo dirigida para a construção de valores novos, para a renovação íntima, e eles estavam ali como intrusos, devem ser mudados. Então, é para a consciência de cada um de nós o trabalho de autoanálise, de verificar aonde cada um de nós tem ainda maus hábitos, aparentemente inexpressivos, e que precisam e devem ser extirpados, para que valores novos, comportamentos novos substituam completamente. Bom, nós estamos chegando ao término de nosso programa. Agradecemos a todos. Pedimos, se possível, divulguem o programa, compartilhem com amigos. Até o próximo domingo às 7:30 da manhã com Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia para todos. Que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai
esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente